Tema da mensagem de hoje: o lírio entre os espinhos. Vamos abrir Cantares capítulo 2, versos 1 e 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Queridos, a gente vive num mundo de muitos contrastes, de muitas diferenças. Calor e frio, dia e noite, alegria e tristeza, riqueza e pobreza, amor e ódio. De contrastes em todos os níveis, ideológicos, filosóficos, religiosos. No mundo de islâmicos, cristãos, judeus, budistas, naturalistas, ateus. O que faz as pessoas terem convicções pelas quais elas são capazes de morrer, mas que são tão diferentes e que muitas vezes são causa de ódio, de disputas, de guerras, muitas vezes em nome de Deus? O que é que de fato as pessoas buscam? O que elas procuram? Refletindo sobre isso, eu entendo que as pessoas estão em primeiro lugar em busca da verdade. Mas mais do que simplesmente conhecer a verdade, as pessoas querem encontrar relevância na vida. Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual a diferença que a minha vida vai fazer na história, na geração em que eu vivo? A resposta para essas duas necessidades, necessidade da verdade e da relevância, a gente encontra nesses dois versículos tão singelos do livro de Cantares. Na verdade, Cantares foi escrito para retratar o amor de Salomão, o rei, pela sua noiva Sulamita. Mas muito mais do que isso, esse livro fala do amor de Cristo pela sua igreja. Jesus é visto aqui como o lírio dos vales, mas ele olha para a sua noiva, a igreja, e diz que ela é a sua querida, como lírio entre os espinhos. Qual é a verdade que o mundo precisa de verdade, de fato? Diga: Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não é uma religião, é uma pessoa. Não é um conjunto de regras. É a essência do amor de Deus que pode transformar a história dos homens. E a relevância que nós tanto procuramos é partilhar desse amor. É a missão que Ele nos deu, o destino que Ele nos deu, de mostrar às pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas é muito importante que você compreenda que nós, aos olhos do próprio Senhor, nós devemos ser como Ele. Ele é o lírio dos vales, e a sua igreja deve ser o lírio entre os espinhos. Por que eu estou usando todas essas figuras? Porque a própria Bíblia diz. Os espinhos aparecem nas Escrituras logo após a queda do homem. E portanto eles representam rebelião, desordem, afastamento de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde aquela plenitude que ele tinha no princípio. E a consequência no mundo exterior é que a maldição produziu espinhos. E a igreja, portanto, é chamada para ser lírio entre os espinhos. O mundo sem Deus é um mundo espinhento, de crueldade, de maldade, de desamor, de inveja, de ódio, de destruição, de guerra. Esse é o modus operandi do mundo. E a igreja, portanto, não foi chamada para trazer uma religião. As pessoas não entenderam isso. Deus não nos chamou para trazer uma religião, mais uma religião. Deus nos chamou para sermos a essência de Jesus. Quem Ele é, revelar o seu caráter. Deus quer que nós nos tornemos lírios no meio dos espinhos. Mas por que será que
A Bíblia usa dessa figura para falar de Jesus. E a Bíblia também fala que nós, como sua igreja, como sua noiva, devemos ser como lírios. Os antigos diziam que o lírio era uma flor nobre que tinha 5 belezas, sobre as quais eu quero meditar com vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, o lírio era um bom remédio. Se usava lírio para se confeccionar remédios para a pele, remédios para as áreas, a área digestiva. Faziam chá de lírio, moíam e com seu pó faziam remédios, faziam pastas para a pele. A igreja também precisa ser um remédio, querido, porque Jesus é remédio. Jesus é cura para o indivíduo, é cura para as famílias, Jesus é cura para a sociedade. A sua cura é pessoal, mas é coletiva, é física, é emocional, é espiritual. Ela é natural, mas também é sobrenatural, amém? Em todas as áreas. Seu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura, aquele que cura as nossas enfermidades, aquele que carrega sobre si as nossas feridas. Ele veio para os doentes e não para os sãos. A igreja foi levantada por Deus para ser cura na sociedade. Onde há trevas, trazer a luz. Onde houver o ódio, trazer o amor. Onde houver guerra, trazer a paz. A igreja não foi chamada para provocar, para apontar. A igreja muitas vezes tem sido conhecida hoje pelas coisas que nós somos contra, e muito pouco pelas coisas que nós somos a favor. Nós precisamos mostrar Jesus. Só Jesus pode transformar o indivíduo. Ninguém vai se transformar sem antes ser transformado, amém? Então, em primeiro lugar, a igreja foi chamada por Deus para ser cura. O indivíduo que encontra Jesus precisa passar por um processo de cura. Cura das feridas, cura da alma, cura do corpo, cura do espírito, para que ele possa então ser lírio no meio dos espinhos. Mas o lírio também era conhecido pelo seu aroma, pelo seu perfume. Em Efésios 5:2, queridos, a Bíblia diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Qual é o perfume de Jesus? É o amor. E um perfume ele é bom, primeiro por causa do seu aroma, mas segundo, por causa do tempo que ele permanece. O quão poderoso ele é, como ele fixa, a sua fixação, por quanto tempo ele permanece no corpo da pessoa. Então eu quero dizer para você que a igreja só vai encontrar relevância, queridos, quando ela exalar o amor de Jesus. Você só vai encontrar alegria e propósito e satisfação na sua vida quando você tocar nas pessoas e elas sentirem o cheiro de Jesus. As pessoas não estão interessadas em mais uma religião. As pessoas são transformadas pela tua vida. E o perfume, ele atrai as pessoas, sim ou não? Eu me lembro que um dia eu estava nos Estados Unidos andando e uma mulher passou e um perfume tão gostoso, estava do lado da Lilian. Falei, meu amor, você me desculpe, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu cheguei nela e falei, I beg your pardon. Qual é o perfume que você está usando? E ela sorriu e disse o nome. Eu falei, Lilian, pode comprar. É esse o perfume que eu quero que você use. E ela tem esse perfume até hoje. O perfume atrai as pessoas. O amor de Jesus na sua vida vai atrair as pessoas. É isso que o lírio faz. Mesmo entre os espinhos, mesmo num mundo de trevas, num mundo onde as pessoas ferem as outras por tão pouco, é o amor de Jesus, queridos, que vai atrair as pessoas para o Salvador. 1 João capítulo 2, nos versos 9 a 11, o apóstolo do amor diz assim: aquele que diz estar na luz
e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E eu vejo aqui essa palavra trevas, esse substantivo trevas, em dois sentidos. Em primeiro lugar, o sentido essencial. O que é trevas? Trevas é o maligno, é o mal, é o contrário à luz, à verdade. Por isso quem anda nas trevas anda na mentira, anda no engano, porque a verdade é a luz, e a luz ela traz a ciência, a consciência, o discernimento. Querido, não permita que o inimigo introjete no teu coração o ódio, a vingança, o desamor, a amargura. Quem anda em amor está livre. Amém, irmãos? Você foi chamado para ser um portador do amor de Cristo. A igreja não foi chamada para discutir teologia, filosofia, ficar se debatendo. Queridos, dá para compreender muçulmanos guerrear cristãos, mas não dá para compreender cristãos combater cristãos. O que está faltando nisso aí? É lei de mais e amor de menos. É pessoas querendo, na verdade, alcançar o poder e não ser instrumento da verdade, e não exalar o perfume de Jesus. Não basta ter a verdade, é fundamental comunicá-la com amor. Quando os cristãos perdem o entendimento da mensagem de Cristo, eles são capazes de matar em nome de Deus. A história mostra isso. Os cruzados, quantas barbáries foram feitas. Na Inglaterra, na Irlanda, católicos e protestantes, guerras ao longo da história que foram feitas em nome de Deus. E certamente o coração de Cristo deve ter se entristecido muito. O nosso perfume, a nossa marca, é o amor de Jesus. Amém, queridos? Se você não está imerso nesse amor, é porque você ainda não conheceu primeiro a si mesmo, e muito menos ao Senhor. Certa vez Jesus entrou na casa de um fariseu. O fariseu ficou julgando e criticando a Jesus por conta de uma mulher que se prostrou diante dele, chorava e beijava os seus pés, e era uma mulher prostituta. E o fariseu pensou no seu coração: se ele soubesse quem é essa que está fazendo isso, ele não a permitiria. E Jesus disse: Simão, eu entrei na tua casa e você não me beijou o rosto, você não me lavou os pés, você não me recebeu com a honra que essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E então ele conta a história de dois devedores que foram perdoados. Um que foi perdoado por pouco e o outro foi perdoado por muito. E ele perguntou ao fariseu: quem é que ama mais? E o fariseu respondeu: eu suponho que quem foi mais perdoado. Ele disse: disseste bem. Sabe, se você é um fariseu, um legalista, que vive acusando os outros, é porque você não olhou para si e não enxergou os seus pecados. Mas se você olhar para si, enxergar os seus pecados e a sua miséria, e olhar para o amor de Cristo, você será um grande devedor dele para o resto da sua vida, e partilhará deste amor, e ele poderá exalar o seu perfume através da sua vida. Sabe, querido, a terceira beleza que os antigos viam no lírio é o fato de que todos eles têm 7 sementes, 7 grãos. E essa semente, esses 7 grãos que produzem vida, representam os 7 Espíritos de Deus que Jesus sempre teve. Isaías 11, 1 e 2 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando a gente vê nesse texto aqui as características do Espírito de Deus, a gente vê que existe tanto força quanto singeleza, discernimento, conhecimento. Sabe, amado, o maior problema das pessoas quando se relacionam com outras é o julgamento. Você julga pela aparência, pelas circunstâncias. Você julga as pessoas não por aquilo que elas são. Você olha para a pessoa e ela se veste de uma maneira que você não aprova, você já determina que ela não é uma boa pessoa. Se então tiver uma religião diferente, Deus que me livre. São os crentes que não podem conviver com muçulmanos. Queridos, há muita gente boa entre os muçulmanos também. Há muita gente boa entre os macumbeiros, entre os espíritas. Você tem dúvida disso? Você acha que uma pessoa só porque não conheceu a verdade, ela é uma pessoa má? Jesus veio para esses. Agora, enquanto os outros estão degladiando por causa de religião, a igreja devia estar abraçando e amando e deixando que o poderoso perfume de Jesus Cristo transforme as pessoas. Amém? Você não produzirá frutos se não for pela capacidade que Deus te dá, pela sabedoria, pelo entendimento, pelo discernimento. E nós precisamos do discernimento de Deus. Nós precisamos olhar as pessoas como Jesus olhava. Jesus nunca olhou as pessoas pela aparência. Ele sabia discernir o coração. Quantos aqui querem ser cheios desse Espírito de Deus que nos dá todas essas coisas? Todas essas capacidades. Muitas pessoas agem porque estão feridas, dominadas por sentimentos funestos. Você, ao invés de criticá-las, deve entendê-las, deve interceder por elas. Jesus era assim. Nós também podemos e devemos nos tornar lírios entre os espinhos. O amor nunca vai magnificar o erro. O amor encobre transgressões. Você sabe disso. Quando você ama muito alguém, você pode até enxergar o erro da pessoa, mas você não vai expor para ninguém. Você vai cobrir. Sim ou não? É isso que a palavra de Deus diz. Peça a Deus essa capacitação que o Espírito Santo dá para discernir o que está ao seu lado. A quarta beleza do lírio é o fato dele ser muito frutífero. Sabe, gente? Deixa eu pegar um aqui. Um ramo desse aqui produz mais de 50. Por isso que o lírio é uma flor que, apesar de ser bela, cheirosa, que tem aplicações medicinais, o lírio não precisa ser paparicado, como algumas flores que foram desenvolvidas pelos homens, que não aguentam a aridez da terra, nem do tempo. O lírio cresce em qualquer lugar, cresce no deserto, cresce na terra que tem água, cresce em todo lugar e se multiplica como praga. E é isso que Deus quer que a igreja seja frutífera. O Senhor te trouxe para o Evangelho, para produzir muitos frutos, queridos. Amém. Jesus disse certa vez: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E ele diz mais: ninguém vai produzir frutos separado de mim. Vocês têm que estar ligados a mim para que produzam frutos. Mas se vocês permanecerem em mim, os vossos frutos serão abundantes e eles permanecerão. Amém, queridos? Deus te chamou primeiro para te transformar de um espinheiro, que acabou de me explicar, tá? Num lírio.
E no momento que você se torna esse lírio, você tem a capacidade de se multiplicar, de impactar o seu meio, de transformar as pessoas, de atrair as pessoas pelo teu perfume e produzir muitos frutos. Que frutos são esses? São vidas que serão transformadas pelo seu amor. 1 João 3, de 11 a 16, diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Diga assim: amar uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Diga: espinhos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Capite? Entendeu, meu irmão? Agora, amar os que concordam conosco é lindo. É ou não é? Quero ver amar as pessoas a despeito das diferenças. Amar os da fé e os que não são da fé. Amar os cristãos, os judeus, os muçulmanos, os budistas, os ateus, os héteros, os gays, os brancos, os pretos, os petistas, os PSDBistas. Sim ou não? Queridos, essa é a verdade. Eu fico pasmo de ver gente se alegrando em provocar guerra, discussão. Eu sou o primeiro a querer a justiça no país, mas eu não odeio ninguém que está do outro lado. E quando eu digo outro lado, eu não estou falando do PT, porque eu não sou de partido nenhum. Eu estou falando daqueles que não concordam com o que eu penso, o que eu acho, que o amor de Cristo na minha vida e na sua vida tem que ser maior do que as outras bandeiras que a gente levanta. Agora a gente percebe que há muita gente abrindo mão da verdadeira essência do Evangelho por causa de outras bandeiras. Se a sombra da bandeira que você levanta obscurece o amor de Jesus, então abaixe essa bandeira e levante a bandeira do amor de Cristo, porque essa é a bandeira que Deus nos chamou para levantar. Eu vejo crentes debatendo na mídia se pode casar, não pode casar. Deixa cada um casar com quem quer. Deus não te chamou nem para converter as pessoas. Deus te chamou para amar as pessoas, porque quem converte as pessoas é Deus. Eu não estou dizendo que Deus aprova tudo isso, muito pelo contrário, eu defendo a Bíblia, e a Bíblia é clara: Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Agora, não, o fato de eu não concordar com a sociedade não me dá o direito de odiar, de abrir as narinas, de entrar em embates que obscureçam o amor de Cristo. É só Jesus quem transforma o pecador, queridos. A verdade é que cada um de nós tem pecados que acha abomináveis, mas aqueles que muitas vezes têm assolado a tua vida, esses você esconde. É o amor de Jesus que nos constrange, que nos transforma e que transforma a sociedade. A palavra de Deus diz que é a graça de Jesus que nos conduz ao arrependimento. Se não vier a graça de Deus, ninguém se arrepende, irmãos. Precisamos sim de arrependimento, porque arrependimento é cura, porque arrependimento é transformação, mas primeiro tem que vir o amor. O carro-chefe, o estandarte maior da igreja é o amor, o perfume do lírio que atrai as pessoas no meio do espinho. É o amor. A Bíblia diz assim, Mateus 5, de 43 a 48, Jesus falando: ouviste que foi dito,
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a máxima dos fariseus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A igreja só vai produzir frutos, irmãos, se amar. Aquele marido que não se converteu, não adianta você ser acusadora. Ninguém se converte por acusação. As pessoas se entregam por amor. O amor é a força mais poderosa de transformação. Quando você vive, exala o amor, as pessoas se aproximarão de você. Quando uma pessoa se sente amada, as divergências diminuem. Então ame, 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 porque assim você vai produzir frutos, e frutos que vão permanecer. A quinta beleza do lírio é que no campo o lírio é a flor mais alta. Ela se destaca porque ela cresce muito, e portanto fala das alturas, da grandeza, da magnificência do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele foi ressuscitado e foi elevado às alturas e assentou à destra do Pai, mas elevou a sua igreja também na mesma dimensão. Mas a altura de Cristo, a sua dimensão, a sua grandeza se torna ainda maior quando a gente sabe que Ele se humilhou, desceu ao nível dos pecadores, dos rebeldes, dos odientos, desceu ao nosso nível para nos resgatar. Seria muito fácil se Ele estivesse dizendo: façam isso, subam aqui, alcancem o padrão exigido para chegar na presença de Deus, e nenhum de nós conseguiria. Sabe, querido, quando não conseguimos atingir o padrão de santidade que Ele exige, Ele desce até nós. Quando não conseguimos andar na verdade, Ele ilumina os nossos passos. Você está vendo esses espinhos aqui? Os espinhos são feios, eles ferem, eles impossibilitam pessoas transitarem no meio deles. Muitas vezes, na natureza, as plantas espinhentas produzem os seus espinhos para proteger o seu interior. E eu quero te dizer, pessoas espinhentas são pessoas fechadas, que têm medo de revelar quem realmente são, as suas feridas, a sua alma dilacerada, a sua amargura. Mas você foi colocado por Deus no meio dos espinhentos, para transformar os espinhos em lírios, e fazer dos lírios e dos espinhos lírios no meio dos vales, e no meio desse mundo de espinhos. Amém? Um dia Jesus vai arrebatar a sua igreja, e o mundo se tornará verdadeiramente um campo de espinhos. Eu queria ler para vocês um relato de um ateu, um homem que escreveu muito a respeito do ateísmo, mas ele falou algo extraordinário. O nome dele é um escritor do início do século XX, ele chamava Leck, escreveu um livro, History of Morals, História das Morais. E olha o que ele fala de Jesus, algo interessantíssimo. O caráter de Jesus não foi somente o padrão mais alto de virtude, mas o incentivo mais forte em sua prática, que
que trouxe uma profunda influência sobre o mundo. De maneira que o simples relato de 3 curtos anos de uma vida ativa fez mais para regenerar e tornar a humanidade mais afável do que todos os discursos filosóficos e do que todas as exortações dos moralistas. Isso é um cético falando. Alguém que não acredita em Deus. Mas disse: nunca houve na história dos homens alguém que viveu e transformou, e o relato de uma história de 3 anos de ministério transformou mais o mundo do que todos os filósofos e moralistas juntos. De certa maneira ele está dizendo: esse camarada é de outro mundo. Ele não é igual a mim, não é igual a vocês. E eu quero te dizer, querido, o que você precisa hoje é de um encontro com Jesus. Todo dia. Porque quando a gente está perto de Jesus, a gente fica mais afável, sim ou não? Quando você sai de uma reunião dura, você sai querendo brigar com o mundo, é ou não é? Mas quando você chega perto de uma pessoa amorosa, que te dá um abraço, que te dá um sorriso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era muito briguento. E a minha mãe fazia uma coisa, ela conhecia o filho que tinha, né? Ela ouvia os xingamentos, eu quebrando o pau, eu estava sempre no meio, né, do pau. E ela dizia: Lamartine, vem cá! E eu chegava tudo sujo, esbaforido. Senta aqui no piano e toca para mim uma música. Aí eu sentava, ela: toca essa. Eu tocava: toca essa. Na terceira eu já estava com um semblante diferente. Você foi chamado por Deus para provocar isso nas pessoas. Aquele que estiver perto de você com raiva, que o teu amor destrua o poder do ódio. Aquele que estiver com ressentimento, que o amor na tua vida gere o perdão, gere o verdadeiro arrependimento. Amém, queridos? É isso que é ser lírio no meio dos espinhos. É isso que Deus está nos dizendo, é isso que o Evangelho precisa fazer. Queridos, a igreja é a resposta para o mundo. A igreja tem a mensagem da verdade, mas se não tiver o modus operandi da verdade, se não tiver a essência da verdade, a verdade se torna legalismo. Eu não estou aqui propondo que nós diminuamos o padrão da perfeição que o Senhor está dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos elevar o amor. Porque a perfeição somente Jesus conseguiu, e somente através dele que nós podemos ter uma vida melhor a cada dia. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém vai chegar ao ponto que Deus espera, se não for pela graça e pelo amor de Deus. Amém. Primeiro Coríntios 13 de 1 a 7, traz uma verdade extraordinária. Nos diz literalmente que nada que você faça, ou creia, ou seja, ou tenha, se não for somado ao amor, não vale nada. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, conhecimento, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, conhecimento espiritual, ainda que eu também tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, aqui fala de obras, de ações, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que amor é esse? É o amor da paixão humana? Não. Ele é fugaz. Ele acaba, como diz Vinícius. O amor eterno enquanto dura, posto que é chama e se apaga. Esse é o amor dos homens. O amor de Deus não. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece.
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o perfume de Cristo. Eu e você não somos capazes de amar assim, a menos se a gente tiver ligado à nossa videira, a menos que todo dia eu fale com Ele: Senhor, me ensina a amar mais, me ensina a amar como o Senhor amou, me ensina a ser este lírio entre os espinhos. Queridos, a igreja não vai ser cobrada por nada que fez ou deixou de fazer. A igreja vai ser cobrada pelo tanto que amou ou deixou de amar. Queridos, por tudo que eu disse até aqui, de antemão eu quero avisá-los que eu estou preparando uma super aula, uma nova masterclass para tratar com maior profundidade sobre o fim dos tempos. Eu quero mostrar para você como os sinais estão se cumprindo por toda a história e onde a igreja se encontra em meio aos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa super aula será gratuita, gente. E eu quero te encorajar a me seguir no Instagram, @lamartinepozella, S e 2 L's, para receber novas informações que serão disponibilizadas somente por lá. Que Deus abençoe a sua vida e continue firme na palavra do nosso Senhor Jesus.